Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira com cara de sexta, dia 17 de abril de 2025. Nós estamos começando agora às 7 horas em ponto, mais uma edição do Desperta. A minha última edição dessa semana, porque amanhã nós estamos de folga, quer dizer, por isso eu falei que é uma quinta-feira com cara de sexta. E nesse sextou antecipado, o noticiário político continua bastante quente, né? Com a entrada em cena de alguns protagonistas de outros momentos da história, como, por exemplo, Michel Temer, né? E aí nós estamos vendo uma situação curiosa se criar, porque, em tese, essa proposta defendida pelo Temer atenua as penas dos bagrinhos do 8 de janeiro, mas mantém as punições e até agrava, tá? Para quem coordenou e comandou isso tudo. É de se pensar aqui se um golpista pode realmente conspurcar o interesse de outro, né? Estamos falando aqui do golpista Temer contra o golpista Bolsonaro. Parece que a intenção anunciada é boa, mas a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né, gente? Então, por trás do Temer, é sempre bom a gente colocar de molho as nossas barbas aqui para saber o que sai dessa cartola, né? Por enquanto, parece bastante palatável a proposta, porque ela, de fato, tem pretensamente a intenção de não anistiar quem comandou os atos golpistas no Brasil, e isso conspira contra os interesses do Bolsonaro, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa discussão agora toda, porque o fato consumado ao longo da semana é o de que a anistia é um projeto que realmente está criando uma pressão política muito grande em Brasília e alguma solução vai ter que ser dada para isso. Então, esperamos aqui que, para não perder os dedos da institucionalidade, as pessoas tolerem a entrega de alguns anéis, como, por exemplo, a redução de pena dos bagrinhos, né? Mas é muito cedo para a gente saber como é que essa negociação toda vai se formar, qual é o ambiente que vai sair disso aí. Porque o certo é que, ao longo da história, golpistas sempre tiveram, né, a complacência das elites políticas brasileiras. É exatamente isso que está acontecendo agora com esse projeto de anistia que, supostamente, segundo o Sóstenes Cavalcante, tem assinatura de 265 membros da Câmara, fazendo com que isso vá alguns votos além dos 257. São 8 votos além dos 257 mínimos para aprovar não o projeto da anistia em si, mas sim o projeto de urgência que antecede a votação do PL da anistia, tá? Esse é um das áreas do noticiário sobre as quais a gente vai se fixar hoje aqui. E a outra, ainda, né, o tarifaço, a nova ordem mundial imposta por Trump, a partir das tarifas absurdas que está impondo aí a alguns países que ele pretende cercar para redefinir a geopolítica global e sepultar o comércio multilateral como a gente conhece. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje aqui no noticiário, com mais algumas notícias bem interessantes. Eu vou passar aqui para essa câmera porque eu quero chamar já o meu amigo Alex. Bom dia, Alex. Bom dia, Panunzo. Bom dia, chat. Quintou para nós, Panunzo. Quintou com cara de sextou, né, Alex? Isso mesmo. Olha só, tivemos ontem uma goleada, tivemos sorrisos nos palmeirenses e tristeza no rosto abatido de Neymar. O que foi que aconteceu com este menino frágil, tão doente, de saúde assim, tão duvidosa, meu caro Alex? Diga para mim que eu estou quase chorando aqui neste amanhecer, por favor. Então, aos 34 minutos do primeiro tempo, ele sentiu a posterior da coxa esquerda e pediu para sair novamente. Lembrando que ele ficou 42 dias fora, voltou domingo contra o Fluminense e 3 dias depois já sentiu novamente. Então ele já está especializado na área da medicina. Mas é frágil, Neymar, hein? Pobre menino rico. Não joga nada mais de bola, gente. O negócio do Neymar agora é o banco. Ele é titular do banco, né? Sim. Vai ficar aí mais uns meses aí fora, né? Porque aí lá... Lembrando sempre, lá no Al Hilal, o time dele, nas Arábias, ele passou lá 1 ano e meio, né? Fez só um gol, ficou o tempo inteiro no banco. Sim. E aí o pessoal despachou ele aqui pro Brasil, né? E ainda o sujeito fala com arrogância de quem joga muito futebol, hein, Alex? Isso. E lembrando que no Al Hilal ele fez 7 jogos, 1 gol e 2 assistências nesse tempo todo que ele esteve na Arábia. Então, acho que ele é um ex-jogador de atividade, como eu já falei aqui no Desperta. Ex-jogador de atividade é bom. Sim, e ele vai sair aqui de Santos só com esse histórico de lesão, infelizmente. Enquanto isso, o Caixinha está procurando emprego, né? O Neymar faz a bobagem toda e o técnico é que paga a conta. Sim. Agora, nós tivemos ontem uma goleadaça aí, hein?
Sim. Quem é que goleou quem, Alex? Então, o Flamengo tá voltando às origens, fez 6-0 no Juventude jogando no Maracanã. Destaque pro Pedro, que voltou de lesão, ficou a temporada toda passada fora e fez 2 gols, um de cabeça e um de pênalti, e selou a goleada do Flamengo contra o Juventude, e o Flamengo ocupa a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Muito bom. Juventude voltou destroçado para casa, né? Sim. O que mais que nós tivemos, Alex, para a gente complementar a nossa conversa diária aqui sobre futebol? Certo. Ontem, primeiramente, a gente teve o jogo entre Botafogo e São Paulo. Foi um jogão, 2-2. O Sport perdeu para o Red Bull Bragantino. O Mirassol ganha de 4-1 do Grêmio, que derrubou o treinador argentino e que foi mandado embora após essa derrota. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Internacional e tem uma informação importante. O Internacional estava a 17 jogos e era o único time das 5 principais ligas do mundo que estava invicto. O Palmeiras, com o gol do Facundo Torres, conseguiu derrubar sem invencibilidade. O Corinthians perdeu de 2-0 para o Fluminense. Vitória 2, Fortaleza 1. O Santos ganhou de 2-0 e o Flamengo ganhou de 6-0 do Juventude. E hoje, para finalizar a rodada, teremos Cruzeiro contra o Bahia. Muito bom. Quer antecipar o resultado, não? Dá uma de Milton Neves? Do Cruzeiro e Bahia? Eu acho que vai ser 2-1 Bahia jogando fora de casa. Muito bom. Então Me tá aí cobrem. a alegria dos palmeirenses, tristeza dos juventudenses, sei lá se é assim que chama a torcida desse time. Meu amigo Alex vai pro feriado feliz da vida, com um baita sorriso nos lábios, porque ele é palmeirense e o Palmeiras está numa fase boa, né? Sim. Depois de um longo, tenebroso inverno. Valeu, Alex. Obrigado para Vamos nos pôr o tocar programa aqui, pra então. gente. Vamos lá? Bom, gente, antes de mostrar os destaques aqui no site do ICL, eu preciso mostrar a meteorologia para vocês, como a gente faz todo dia aqui, rapidamente, para a gente passar. Está aí o mapa do INMET, né? Toda essa faixa aqui que vai do extremo noroeste do Brasil até a costa do sudeste aqui no estado de São Paulo. Avisos de chuvas, né? Chuvarada, e nós temos aqui uma área mais crítica, circundando a fronteira sul de Minas Gerais, alerta também de chuvas intensas. Quer dizer, o pessoal que está saindo para o feriado, região de Campos do Jordão, nas Serras Paulista, Mantiqueira, essa coisa toda, se prepare porque o feriado vai ser de bastante chuva, tá? E aí vamos aqui saber como é que estão as temperaturas nas capitais. Olha, vai chover em toda essa faixa verde, aqui no Triângulo Mineiro e no Noroeste Paulista vai chover bastante, no litoral do estado de São Paulo também vai chover bastante, inclusive na capital, tá? Aliás, no litoral do Rio de Janeiro, inclusive na capital do estado, cidade do Rio de Janeiro. Temperaturas máximas: Porto Alegre 28, Florianópolis 27, Curitiba 25, São Paulo 24, todo mundo com tempo bastante nublado. Rio de Janeiro, parcialmente nublado, 25 graus, Vitória no Espírito Santo vai a 32, Belo Horizonte fresquinho com 25, Goiânia e Brasília com 30 graus, Campo Grande 29, Cuiabá 33, Porto Velho com 31, Rio Branco 33, Manaus 34, Boa Vista 38, Macapá vai a 33, Belém do Pará também 33, São Luís do Maranhão com 32, Teresina 34, Fortaleza 31, e aí nós temos aqui, olha, Natal com 32, Recife com 32, Maceió com 32, Aracaju com 31 e Salvador com 32 graus. Essas são as temperaturas máximas e o clima hoje no Brasil, com muito sol lá nas praias do Nordeste. Espero que vocês tenham um dia de bastante proveito. Vamos começar aqui a ver as manchetes no site do ICL. Aqui a gente tem, como eu explico todo santo dia, uma boa referência do que está acontecendo no mundo. Portanto, habitue-se a acordar e já consultar o site do ICL, porque aqui está a base, inclusive, do noticiário que a gente apresenta aqui nessa primeira hora de transmissão, né, das jornadas diárias do Instituto Conhecimento Liberta. iclnoticias.com.br, tá? E ontem, eu antecipei aqui no Desperta, nós tivemos uma denúncia feita pelo Eduardo Moreira de uma situação que vem se desenhando há muito tempo nas periferias de São Paulo. Olha, o pessoal da Cracolândia, a comunidade lá de dependentes de drogas, que se concentrava no centro da cidade, no bairro do Bom Retiro, de repente começou a ralear, né? E aí
a cidade viu também o esvaziamento dos viadutos, né, que estavam tomados por famílias, com barracas e tudo mais. De repente, essa gente começou a desaparecer. E logo veio a pergunta, mas para onde está indo esse povo todo? Porque, afinal de contas, os levantamentos mais recentes davam conta de uma população de rua de aproximadamente 80 mil pessoas, apontando já para 100 mil pessoas. E aí começaram a pipocar aqui e ali suspeitas de que a prefeitura estaria levando esse pessoal para pontos periféricos, para quê? Para desanuviar o centro e dar uma impressão para a comunidade da região mais rica de São Paulo de que o problema não existe mais, grande eficiência. Então começaram a surgir denúncias. As primeiras delas surgiram lá do município de Diadema, na beira da represa de Guarapiranga, numa comunidade chamada Eldorado. E aí começaram a pipocar denúncias de que, né, a prefeitura estava levando essa população para pontos distantes da periferia, onde eles eram lá jogados e abandonados. Então eu dizia que as primeiras denúncias elas começaram lá pelo bairro de Eldorado, no município de Diadema. Surgiu ali uma comunidade que inclusive foi bastante hostilizada pelos moradores locais, primeiro pela presença incômoda de gente que está ali associada ao crime e ao tráfico, né? Porque nesses ambientes, quais são os negócios que prosperam? Qual é a economia dessas cracolândias que se espalham ao redor da periferia de São Paulo? Os viciados estão lá, eles têm que fazer dinheiro de alguma forma. E a maioria deles trabalha descascando fios roubados das galerias e dos postes e das residências de São Paulo, porque o cobre é entregue para ferros velhos e o cobre acaba financiando, né, a única fonte de renda dessa população, dinheiro que depois é completamente invertido em drogas, tá? Então ali só tem duas atividades econômicas possíveis. Primeiro é o roubo de fios. Segundo, a receptação de fios. Terceiro, o tráfico de drogas. Né? Como não tem espaço, digamos, nesse mercado secundário para todo mundo, os assaltos, enfim, as ameaças, tudo isso acaba acontecendo no ambiente em que essa população desvalida se encontra, né? Então houve essas denúncias em Eldorado e agora o Eduardo Moreira foi a Paraisópolis e identificou que lá também começaram a surgir comunidades daquilo que as pessoas chamam de cracudos aqui em São Paulo, né? Que são esses moradores de rua envolvidos, dependentes do crack. E essa ida do Eduardo a Paraisópolis rendeu uma reportagem que ele apresentou ontem no N1, falando lá sobre o problema, mostrando o que está acontecendo e dando voz às suspeitas da população de que realmente há um trabalho de esvaziamento do centro de São Paulo para que essas pessoas possam ser assentadas em pontos distantes da vista da população mais rica, especialmente da imprensa. Aí o que fez o Eduardo Moreira? Gente, o Eduardo é uma espécie de rei Midas do bem, onde ele encosta a mão, ele faz dinheiro. É uma coisa impressionante. E mais impressionante ainda é como ele usa isso em benefício de boas causas, sabe? Eu não estou aqui puxando o saco do meu patrão, nada, mas olha só o que o cara fez. Ontem no N1, ele resolveu criar uma vaquinha para ajudar a comunidade do Paraisópolis a construir uma escola de desenvolvimento de negócios, tá? E essa vaquinha foi muito prolífica, foi muito legal ver as pessoas da comunidade do ICL doando dinheiro que depois será entregue para os moradores de Paraisópolis para assentar essa comunidade. Por isso esse assunto, ó, tá aqui, ó, na nossa tela aí, o Alex está mostrando. Quanto nós faturamos aí, Alex? R$ 122.841 até agora, né? A comunidade isso lá... Mesmo. É isso, né? 122.841, 1.190 pessoas apoiando nossa causa. Pois é, 1.190 de vocês apoiando essa iniciativa em benefício da comunidade de Higienópolis. A vaquinha está aberta ali. Qual é o link da vaquinha? Nós temos aí? Sim, Alex, passa para mim, por favor. Vou colocar aqui, tá bom? Põe, o Alex vai colocar na tela para você, porque se você quiser aumentar esse enorme contingente de pessoas solidárias, você pode fazer isso já agora, tá? E eu vou fazer em nome do ICL um agradecimento para essa comunidade que é tão solícita, que é tão solidária, que a gente chega a ficar emocionado, que bastou Eduardo mostrar o caso lá de Paraisópolis, né? A instalação dessa comunidade e chamar a atenção para o fato de que as pessoas lá estão precisando de mais essa escola legado lá em Paraisópolis, e que para isso precisavam de dinheiro, né? Que aí a nossa comunidade começou a responder na hora e já levantamos R$ 122.841. Nada, isso aí é quase um terço da verba necessária
para a construção desse projeto lá em Paraisópolis. E por isso o assunto veio parar. Eu já dou o endereço da vaquinha para você, tá? O Alex está providenciando para a gente. O assunto veio parar, obviamente, né, no frontispício aqui, na capa, no alto da capa do nosso site na internet. Põe para mim. Isso, obrigado, Alex. Olha, então tá aqui a manchete principal do nosso site hoje, por causa dessa campanha solidária do Eduardo, é essa aí que você está vendo. Após a denúncia do Edu, vaquinha do ICL avança para ajudar o projeto social lá em Paraisópolis. É o que você está vendo aí. E aqui o meu computador está travadão. Está na tela. Eu vou ter, está na tela aí o endereço da contribuição, icl.com.br/ajuda, tá? Com isso aí você contribui para essa causa tão importante, sustentada lá pelos moradores do Paraisópolis, né? E eu vou ler aqui para você um trechinho da reportagem, para você saber como é que foi esse processo todo, né? Você pode ler também lá no nosso site, icl.com.br, e você vai se deparar com esse texto que você está vendo na nossa tela aí. O fundador do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, lançou no ICL Notícias, primeira edição desta quarta-feira, vaquinha para ajudar o projeto social Legado em Paraisópolis a construir a primeira escola de desenvolvimento de negócios, tecnologia e comunicação lá da comunidade do Paraisópolis. Ah, e vocês viram que a minha... Aqui vocês estão com o meu WhatsApp na tela. Tira para mim, por favor, que eu vou abrir de novo aqui o browser do nosso programa aqui com o meu roteiro. Né, gente? Bom, já abri aqui de novo, já está aqui na tela. Pode voltar a imagem, por favor, Alex. Então, tá aí, a meta da campanha é arrecadar R$500 mil. É dinheiro para burro, precisa de muita gente, né? Se nós estamos com 1.000 e poucas pessoas aí que já contribuíram, nós vamos precisar chegar a 5 mil. Então, talvez você queira dar uma contribuição de qualquer valor nessa vaquinha que está aqui, ó, icl.com.br/ajuda, tá? Então vamos lá, até agora a contribuição de 1.169 pessoas, não, esse número já está superado, já chegamos a R$122 mil, aqui na hora do fechamento do texto eram 119 mil, e eu espero que isso ande agora ao longo dessa edição do Desperta. A matéria assinala que a campanha busca criar uma escola dentro da favela de Paraisópolis para formar jovens e adultos para as carreiras que mais crescem no Brasil hoje. Quais são? Comunicação, desenvolvimento e negócios, programação, inteligência artificial, dados, tudo isso deve estar acessível para quem vive nas quebradas, é o que dizem lá os moradores do Paraisópolis, né? Então, muito bonita essa iniciativa aqui, ela nasce da constatação de um problema, né, de um processo que tudo leva a crer seja um processo de higienização social, né, de uma gentrificação negativa provocada nos bairros da periferia de São Paulo para tentar mascarar a situação do centro, tá? Bom, isso posto, vamos passar para frente aqui, depois eu vou repetir aqui o endereço para que você faça a sua doação, mas está aí na tela para você, icl.com.br/ajuda, se quiser você pode com calma fazer isso ao longo do programa, a gente vai repetir esse link para você, tá bom? Segunda manchete, olha, duas empresas grandes, duas mega empresas, estão barrando a chegada de energia elétrica para a comunidade de quilombolas no sul da Bahia, né? E esse é outro assunto que está em destaque aqui no nosso site. Vamos ver do que trata isso. As multinacionais são Suzano e Veracel. E eles não estão deixando a energia elétrica chegar em comunidades quilombolas lá do sul da Bahia, né? O intertítulo da matéria aqui diz que as multinacionais bilionárias estão dificultando a instalação de postes próximos a fazendas de eucalipto. Famílias tradicionais vivem ali sem luz. A reportagem é do André Alzeda, aqui da nossa redação, informando o seguinte: desde quando meu pai me criou aqui nessa terra, eu nunca vi luz por aqui. Já ouvimos várias promessas de que seria instalada, mas nunca chegou. É o depoimento do senhor José Aleixo, 74 anos, sob a luz fraca de um candeeiro. Relato gravado em vídeo por moradores da comunidade Volta Miúda, que pertence ao município de Caravelas, né, um paraíso turístico lá no sul da Bahia. A cidade de Caravelas está contemplada no programa Luz para Todos. Aliás, esse Luz para Todos é um programa espetacular que vem lá do primeiro mandato do Lula, que de fato levou luz, levou um pontinho de luz para cada cidadão isolado desse país no meio do campo. E a repercussão social disso foi muito, muito boa, né? Imagina o que é você viver ainda como viviam, né, as populações medievais, cozinhando com lenha, né, sem direito à geladeira, muito menos a diversão sequer de uma televisão, de um radinho, nada disso, né?
E o Luz para Todos levou esse conforto para essa população, levou também saúde e longevidade, porque quem tem uma geladeira vive muito mais por causa da incidência de doenças no trato digestivo, né? Bom, o que fala aqui o texto? Que a cidade de Caravelas está contemplada no programa Luz para Todos, que foi criado lá no primeiro Lula, retomado agora em 2023, quando o presidente voltou, né? O Lula voltou à presidência. Em parceria com a Coelba, que é uma empresa privada de energia da Bahia, a União investiu somente no ano passado 3 bilhões para levar energia para comunidades quilombolas, indígenas e baixa renda no estado. Em Volta Miúda, no entanto, há um impasse que afeta 13 famílias, no total de 50 pessoas. O povoado está muito perto de um enorme latifúndio de plantação de eucalipto, que é usado como matéria-prima para a produção de papel. A informação é de que a Suzano tem dificultado os trâmites para a instalação dos postes de distribuição de luz elétricas para essas famílias. O restante da comunidade já tem acesso à energia. Então está aqui o registro dessa situação absurda de empresas enormes, gigantescas, que tentam manter literalmente na obscuridade as pessoas lá no sul da Bahia, justamente as pessoas das comunidades quilombolas, que são bastante vulneráveis, né? Outros destaques do ICL: o ministro Fernando Haddad afirmou lá nos Estados Unidos que os Estados Unidos são incoerentes quando tarifam o Brasil, porque, segundo ele, a postura brasileira é a melhor possível ante um parceiro histórico. Foi o que disse o ministro da Fazenda lá nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo dos Estados Unidos é incoerente porque estabelece tarifas adicionais aos produtos brasileiros, atitude que não faria sentido em um país que tem superávit em relação a outro. É um fato que ele tem ressaltado desde o começo dessa história toda, né, que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial com o Brasil. Ao contrário do que afirma da China, o Trump não pode dizer, nem por um xiste, nem por brincadeira, que o Brasil rouba os Estados Unidos. Mais correto seria dizer que os Estados Unidos, que são muito maiores do que o Brasil, economicamente, demograficamente, estão roubando o Brasil, né? E aí diz o ministro o seguinte: essa é a incoerência que estamos tentando chegar às autoridades americanas. Vamos ter que fazer valer o que o Congresso aprovou com unanimidade, a lei da reciprocidade. Mas a diplomacia brasileira é expert nisso, vai saber tomar as medidas certas na hora certa, depois de muita negociação, disse o governo. Então está aí, o Brasil até agora adotou uma postura bastante interessante, né? Aberta a negociação. Foi aprovada aí a lei que permite a retaliação, mas essa lei não teve nenhum efeito agora, não foi utilizada. Ainda não há nenhuma evidência de que o governo pretenda promover uma retaliação, optando aí pelo caminho da negociação. E o Itamaraty, como a gente tem dito aqui, agiu com muita cautela para enfrentar um momento de turbulência mundial, né, que pegou de surpresa pelo inusitado da coisa, pelo ineditismo e pela bizarrice, né, dessa guerra das tarifas do Trump, tá? Dois outros destaques aqui do site do ICL que eu quero mostrar para vocês. Olha só, dois não, são três. Primeiro, Braga Neto recebeu a galera do PL na prisão. Eu fico até pensando que se esse povo do PL não tem medo de entrar no presídio, porque pode entrar e não sair depois, né? Já pensou? Mas enfim, e fez lá elogios rasgados a essa articulação, óbvio, pela anistia, que é a única esperança dele de sair da cadeia, né? O penúltimo destaque nosso aqui é que o TikTok diz que não identificou na plataforma nenhum desafio do desodorante que pode ter sido a causa da morte daquela menininha de 8 anos, né? Uma pena, que morreu porque participou de um desafio. O que o TikTok disse? Eu não vou ler a notícia para vocês, mas vou dizer que o TikTok disse que esses desafios já existem muito antes da existência da própria plataforma e que não encontrou nenhuma evidência de que tenha tido qualquer responsabilidade nessa história do desafio que acabou por matar essa menina. O certo é o seguinte: se você tem crianças nessa faixa etária, olha, não tem jeito, controle parental, você tem que saber o que está acontecendo lá, isso não é violação do espaço e da intimidade dos seus filhos, dos seus netos, não, isso hoje é uma necessidade, porque como vocês estão vendo, tem gente na internet que abusa, né, que abusa da condição da superioridade intelectual, etária e tudo mais, para exercício de puro sadismo, como esse que a gente tem visto aí, matando crianças à distância por puro sadismo, né? Para que as pessoas se divirtam do outro lado, mostrando como é que é possível manipular uma pessoa até que ela chegue à sua condição mais degradante.
O último destaque do nosso site do ICL agora, que eu vou ler para vocês, aqui que eu vou mostrar para vocês, é este aqui. O deputado Ivan Valente vai acionar o Ministério Público sobre aquele vídeo nojento que nós vimos, em que policiais de São José do Rio Preto, policiais da Polícia Militar de São Paulo, fardados, uniformizados e com viaturas da Polícia Militar, encenam uma pantomima neonazista e também com símbolos que lembram a Ku Klux Klan, aquela terrível, dantesca, horrorosa entidade americana que queria manter a escravidão até os anos 80. Depois pensou-se que tinha sido dizimada. Agora, não foi lá nos Estados Unidos, onde o segregacionismo é descarado, e começa a aparecer no Brasil como sintoma dessa doença política chamada fascismo, né, que ataca o Brasil. Só para você relembrar, eu vou pedir para o Alex colocar de novo o vídeo para a gente ver, sabe, porque é muito importante a gente ter na memória da gente esse espetáculo dantesco que tem sido promovido aqui em São Paulo, agora por representante de uma instituição armada, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou botar a cena aqui porque eu fiquei tão indignado desde ontem, quando eu vi isso pela primeira vez, e falei, nossa, a gente precisa rever isso aqui, porque a gente precisa entender o tamanho do buraco ideológico, do fosso medieval em que nós estamos nos enfiando com essa ascensão do nazismo e do fascismo em pleno século XXI. Põe pra gente, Alex, o vídeo, por favor. Olha aí, ó. Tá vendo? A cruz pegando fogo, um corredor com faixas aí, com velas, e o gesto que é o Sig Heil, né? Isso é uma afronta ao processo civilizatório, isso é uma vergonha. E a Polícia Militar de São Paulo, que está na obrigação de esclarecer o que é isso aí, diz que dentro de 14 dias é que vai dizer que diabo de coisa é essa pantomima neonazista encenada com uniformes por oficiais, por soldados, com carros e a bandeira do 9º BAEP, lá de São José do Rio Preto. Olha que cena pavorosa, que cena nojenta, né? Cena deplorável. E aí, pode deixar essa imagem na tela aí mesmo, que é bom para a gente ir vendo essa coisa horrorosa, ô Alex. Enquanto eu vou falar aqui sobre o que o deputado Ivan Valente está querendo. O Ivan Valente diz que é preciso responsabilizar o governo e as políticas públicas pelo incentivo à violência que chegou ao ponto de defender práticas nazistas. É crime e precisa ser punido, disse o deputado, lembrando, né, que a nossa legislação impede esse tipo de coisa. Isso aqui não é como essa bagunça lá dos Estados Unidos em que não há norma para nada. Aqui tem, felizmente, o país tem um ordenamento jurídico muito recente, é de 1988, e pune, como pune, por exemplo, a França, como pune a Alemanha, aquele que de repente fizer o uso dessa simbologia aí para fazer apologia ao nazismo e a regimes assemelhados, né? A matéria aqui informa o seguinte, que o deputado federal Ivan Valente informou nesta quarta-feira que vai acionar o Ministério Público para que se investigue o caso desse vídeo. Na imagem, 2 dos agentes aparecem com o braço em risco, que é claro, claramente uma saudação nazista. Abre aspas aqui para o deputado Ivan Valente. O vídeo postado pela PM paulista e que mostra a ação própria da Ku Klux Klan com a queima da cruz e PMs fazendo um gesto nazista é o retrato do bolsonarismo e da política de São Paulo, do governador Tarcísio e do secretário Derrite, disse o deputado em entrevista ao ICL Notícias. A lógica deles é a do assassinato em massa e a da agressão, né? Palavras de um homem muito experiente e muito humano, chamado, né, Ivan, esse nosso deputado valorosíssimo. O conteúdo foi publicado no perfil oficial do Instagram do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, 9º BAEP, Unidade Especializada da Polícia Militar Paulista, que atua lá em São José do Rio Preto. Aqui a gente vê o Ivan, valente como sempre, né? E aqui a matéria ainda tem um intertítulo que falando sobre a cruz em chamas, dizendo que além da cruz a cena exibe um corredor de velas, como a gente viu. Pode botar de novo aí pra gente rememorar esses detalhes, beleza. Corredor de velas, viaturas ao fundo, uma trilha sonora dramática, mas não especifica em que local foi gravada. A baixa luminosidade também dificulta a identificação de quem são as pessoas presentes, mas ficam visíveis 2 bandeiras com o brasão desse 9º BAEP, né, esse ninho de policiais neonazistas aí. São 14 pessoas nessa foto. Faltou aí só
a bandeira com a suástica, né, gente? Então já sabemos aqui quais são os destaques do ICL. Vamos passar agora para a imprensa internacional, focada, óbvio, né, no noticiário do tarifaço do Trump, da guerra comercial e das suas consequências. Vou começar mostrando para vocês o clima lá nos Estados Unidos, por intermédio do jornal Washington Post, que é um jornal de tradição liberal, foi o jornal que derrubou o Nixon, vocês se lembram, né? E o jornal aqui preocupado com, primeiro, cortes em programas sociais, que vão ferir de morte a saúde, que já é parca nos Estados Unidos, corte seria de 40 bilhões, 1/3 do orçamento dessa rubrica lá nos Estados Unidos, né? Mas a guerra aqui agora é mesmo com as universidades, tá? O governo Trump está às voltas com a Universidade de Harvard, porque Harvard teve uma postura bastante altiva, né, nessa história toda. O governo Trump ameaçou cortar fundos da escola se ela não acabasse com os programas de inclusão. A universidade falou que isso é a autonomia dela, que o governo dos Estados Unidos não tem nada a ver com isso, e aí o Trump mandou congelar 2 bilhões e 200 milhões de dólares de fundos que eram destinados para o governo, a essa que é hoje talvez a universidade mais importante do mundo, em todos os sentidos. Produção acadêmica, né, importância institucional, tudo isso. E aqui, na segunda leva dos destaques aqui no Washington Post, está a informação de que o governo Trump está pedindo que se revogue o status de isenção fiscal de Harvard, ou seja, quer que a escola, que a universidade passe a pagar imposto, né, saindo do espectro aí do financiamento social que, às vezes, é destinado a esse tipo de instituição lá nos Estados Unidos. E o jornalzão diz o seguinte, que a diretriz é uma escalada significativa da rivalidade do Trump com as instituições da Ivy League e com outros grupos sem fins lucrativos que a Casa Branca considera membros da cultura woke, né? Então, aí vem as perguntas seguidas aqui, nós não vamos entrar nisso aqui, porque isso aqui diz respeito a uma discussão interna intrincada lá, nós vamos só ficar aqui no alto, né? Olha, e aí é o seguinte, as investidas do governo, que foram duas, né? Primeiro, a revogação do status fiscal da escola. Segundo, aliás, primeiro foi o corte do orçamento. Segundo, a revogação dos privilégios fiscais que a universidade tem. E depois, olha, o governo Trump está exigindo também registros de estudantes estrangeiros de Harvard, ameaçando a matrícula desses estudantes para expulsá-los de lá, né? E além disso, há outros bancos de dados sendo atacados lá para a promoção dessa diáspora que o Trump ameaça promover, da maior expulsão de imigrantes da história do mundo, é o que ele está fazendo lá. Bom, vamos ler aqui uma outra matéria que está em destaque na página do Washington Post, que é sobre a revogação de matrículas de estudantes estrangeiros. Deixa eu ver se a página já entrou. Está aqui, olha, eu vou já colocar na tela para vocês. Vamos ver o que diz aqui o jornalão americano sobre isso. Olha, o Departamento de Segurança Interna, chamado DHS, está exigindo os registros de estudantes estrangeiros de Harvard. Para quê? Para ameaçá-los com a possibilidade de não renovar as matrículas. Tá? Vamos ler aqui para vocês um trechinho, só para vocês entenderem o que pode acontecer aqui no Brasil se essa mesma direita fascista, né, tomar conta do poder no Brasil em 2026, é isso que nos espera, tá? Anotem, porque exatamente isso, tem um manual, no mundo inteiro é assim. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, exigiu na quarta-feira que a Universidade de Harvard envie os registros antes do mês que vem sobre estudantes estrangeiros supostamente envolvidos em atividades ilegais e violentas, ou corre o risco de perder a sua certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio, que permite que as universidades norte-americanas recebam estudantes vindos do interior. Essa ameaça, segundo o Washington Post, surge no momento em que dezenas de estudantes e acadêmicos internacionais souberam que os seus vistos foram revogados abruptamente, deixando os funcionários das universidades em dificuldade para entender o que é que está acontecendo. Mais de 1 milhão de estudantes estrangeiros frequentam faculdades dos Estados Unidos todos os anos, e isso gera 44 bilhões de dólares de receita para a economia, já informou em reportagem anterior o Washington Post. Quer dizer, é um grande mercado de turismo acadêmico e universitário que é alimentado por esse circuito de universidades, e os Estados Unidos ganham muito com isso. Agora, com a intolerância dos fascistas lá do Trump,
Isso tudo está ameaçado, né? É uma indústria, enfim, vocês sabem quanto custa o tuition lá, a mensalidade de uma dessas universidades? Pode chegar a $1 milhão por ano, tá? É gente rica que sai do mundo inteiro e agora, por puro preconceito racial e por xenofobia, está sendo descartada desses cursos aí, né? Bom, vamos aqui agora para uma matéria do Globo que dá conta de outra situação que acontece lá nos Estados Unidos, porque quando Harvard, ao contrário de Colômbia, que teve uma postura covarde, Colômbia que é uma universidade importantíssima lá em Nova York, quando Colômbia abaixou as calças, Harvard levantou o peito, né? Harvard falou, não vem não, porque aqui não tem, pode ameaçar com o que quiser. E aí, olha só, outras universidades americanas passaram a ter, né, um sentimento de altivez, que gerou essa manchete que está no jornal O Globo. Seguindo o exemplo de Harvard, universidades americanas reagem ao cerco de Trump em educação. As instituições de elite contestam os cortes de financiamento e interferência da Casa Branca, embora os republicanos alertem para riscos de confrontar o presidente em meio à sua cruzada ideológica, né? A matéria destaca que o choque entre o Trump e Harvard, que se opôs abertamente ao cerco federal, abriu um caminho para a formação de um movimento de resistência que começa a ganhar força em outras universidades dos Estados Unidos. Após a firme posição de Harvard contra as pressões e ataques de Trump, outras instituições de elite também passaram a contestar os cortes de financiamento e as interferências da Casa Branca, embora muitos republicanos alertem para os riscos de confrontar o presidente imperial, daquele imperador norte-americano, né? Enfim, está aí dado o clima de caça às bruxas, né? Lembra muito, mas muito mesmo, o clima em 1933 na Alemanha, quando Hitler assume o poder como chanceler, né? Que desagou depois na Noite dos Cristais, em outros movimentos que tinham por objetivo acabar com a intelectualidade, queimar livros, enfim, acabar com aquilo que é próprio do pensamento muito consolidado, que é a crítica política. Porque todo ditador, Trump entre eles, embora não possa ser considerado ainda um ditador normal, um ditador convencional, todo anocrata e todo déspota acabam, né, se indispondo com essas fontes de pensamento crítico que são as universidades, né? Basta lembrar que na Idade das Trevas houve quase 1000 anos de censura a tudo quanto é tipo de iniciativa que confrontava o poder divino e o poder imperial, o poder dos imperadores, né? Olha, outra coisa que acontece, eles estão às voltas lá também com aquela história do homem de Maryland, que é aquele sujeito que foi deportado ilegalmente, não tinha nada errado com ele, mas pegaram o sujeito, botaram no avião e mandaram para El Salvador, naquele presídio horroroso lá que o Bukele aluga para os Estados Unidos. Aquela vergonha internacional, né? Um país servir de presídio para as ilegalidades de outro é o fim da picada. E ontem, um senador do estado de Maryland, que é o estado onde é Abrego Garcia, que chama esse sujeito que foi preso legalmente lá, um senador de Maryland tentou visitá-lo lá em El Salvador. E sabe o que aconteceu? El Salvador se recusou a deixar um senador americano ir ter com um homem que foi deportado por engano. E é incrível a teimosia do governo Trump com relação a esse caso, porque mesmo sabendo que houve um erro flagrante, ele se recusa a pedir ao Bukele que mande o cara de volta. E o Bukele, fazendo eco, né, ao patrão dele, porque é um sabujo do Trump, se mantém numa posição de fazer galhofa com relação não, vamos mandar, eu não posso resolver isso por mim. Imagina se eu vou mandar um sujeito para os Estados Unidos, que os Estados Unidos deportaram de lá. Então, assim, um imbróglio, para quê? Para demonstrar apenas o espírito sádico que cerca essas operações todas, sabe? E infundir temor entre os imigrantes. Só pode ser por isso, né? A matéria conta que o senador Van Hollen viajou para El Salvador na quarta-feira para pressionar pela libertação do Abrego Garcia, o homem de Maryland, né? Esse Abrego Garcia é uma das centenas de imigrantes que, lembra a matéria aqui, que o Trump deportou para El Salvador, onde permanecem presos lá, em uma notória mega prisão salvadorenha, conhecido como Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT. É um campo de concentração, viu, gente? O governo Trump afirmou que não pode fazer nada para garantir a libertação do homem de Maryland e o acusou de ser membro de uma gangue chamada MS-13, apesar de seus advogados, né, negarem essa acusação. Olha, o cara é casado, mulher americana, filhos americanos, estava com visto há 10 anos, não tinha nada que está preso. E eles se recusam
sob a justificativa falsa de que o cara pertence a uma organização terrorista, se recusam a ordenar a volta dele aos Estados Unidos, que é algo mais kafkiano e algo mais covarde e cruel do que isso, né? E aqui, olha, nós temos aqui uma tuitada do senador, dizendo o seguinte, ó, pousei aqui em El Salvador alguns instantes atrás e procurei manter com a Embaixada dos Estados Unidos uma discussão sobre a liberação do Abrego Garcia, né? E falando aqui, eu espero encontrar os oficiais de El Salvador com o Kilmar, que é o Abrego Garcia, né? Mas não conseguiu. Dizendo aqui que ele está ilegalmente detido e precisa voltar para casa. Mas não conseguiu, o senador não conseguiu vê-lo lá e voltou para casa de mãos abanando, né? Ou seja, perdeu o seu tempo, tá? O governo Trump continua também provocando embaraços para pessoas fora de lá, por exemplo, para parlamentares brasileiros. O que fizeram com a Erika Hilton, gente, é brincadeira, né? A Erika Hilton pediu um visto para participar da Brasil Week da Universidade de Harvard, recebeu o visto, mas o gênero dela foi adulterado pelo governo americano, imagina. Agora, pensa bem, ela é mulher, tá? Ela é mulher, ela fez a transição, ela é registrada, inclusive na certidão de nascimento dela, o gênero está inscrito como mulher. Só que no visto aparece a condição masculina, o que é uma afronta, né? É uma afronta, é uma picuinha, sabe? É uma picuinha grande de gente que tem dúvidas sobre a sua própria sexualidade. E a Erika Hilton disse aqui, olha, que meus documentos são femininos. Duda é mulher, diz a deputada que teve o gênero alterado no visto dos Estados Unidos. Eu falei errado aqui, tá? É a Duda Salabert. Quem está fazendo a defesa dela é a Erika Hilton. A deputada mineira Duda Salabert diz que vai aguardar a chegada do visto americano para decidir se irá ou não ao curso em que foi convidada pela Universidade de Harvard. O documento exigido para entrar no país norte-americano foi emitido considerando o gênero da deputada como masculino. Vocês acreditam nisso, gente? Fala sério. E eu tenho aqui uma tuitada da Erika Hilton. Põe na tela para a gente, por favor, Alex, aquele tweet que eu mandei para ela. A Erika Hilton está dizendo aqui, olha, sim, é verdade, eu também fui classificada como do sexo masculino pelo governo dos Estados Unidos quando fui tirar o meu visto para a Brasil Conference, na Universidade de Harvard e no MIT. Não me surpreende isso, já está acontecendo nos documentos de pessoas trans nos Estados Unidos faz algumas semanas. Não me surpreende também o nível do ódio e a fixação dessa gente com pessoas trans. Afinal, os documentos que apresentei são retificados, eu sou registrada como mulher, inclusive na certidão de nascimento. E vem aqui para mim, quero deixar aqui uma pergunta, como é que o Serviço de Imigração, como é que o Consulado dos Estados Unidos que concedeu esse visto foi buscar informação sobre o sexo originário, né, dessas deputadas, já que toda a documentação delas, que formaliza o processo do pedido do visto, anota o gênero como gênero feminino, né? Volta para mim o tweet na tela, fazendo favor, Alex. E então prossegue aqui. Ou seja, estão ignorando documentos oficiais de outras nações soberanas, diz aí a Erika Hilton, até mesmo de uma representante diplomática para ir atrás de descobrir se a pessoa em algum momento já teve um registro diferente. Ou seja, estão fazendo devassa na vida das pessoas, tá? Mas no fim do dia, eu sou uma cidadã brasileira, tenho os meus direitos garantidos e a minha existência respeitada pela nossa própria Constituição, legislação e jurisprudência, tá? Então tá aí a resposta, né, dessas parlamentares trans indignadas com essa intromissão, com essa interferência, com essa bisbilhotice que vai além dos registros oficiais para contrariar a documentação originária no Brasil, certidão de nascimento, carteira de identidade, essa coisa toda, tá? Vamos ver agora a manchete. Aliás, eu não vou ver o New York Times, não vou passar direto pelo Times hoje, vou direto para o Guardian aqui, porque o Guardian hoje está na capa, a gente fica falando só de Trump, tarifa, e o mundo continua rodando, né? Pelo menos a Terra que não é plana. E há outras terras por aí rodando no nosso universo, e o Guardian hoje, mudando, né, a cantilena habitual aqui da imprensa dos últimos dias, traz uma notícia alvissareira sobre a busca de vida fora da Terra. Sabem que a preocupação da humanidade
desde sempre é isso, né? A dúvida sobre se nós estamos sozinhos ou não no espaço, e agora surgiu uma evidência forte que pode trazer a perspectiva de vida em outro planeta. Agora, isso não significa vida inteligente, tá? Só que o Guardian reservou um espaço nobre aqui no alto da sua primeira página para essa manchete que você está vendo aqui. Cientistas aclamam a evidência mais forte até agora de vida fora do nosso sistema solar. Estaríamos nós sozinhos ou não? O que o artigo afirma aqui é que uma equipe de astrofísica diz que a observação de compostos químicos pode ser um ponto de inflexão por vida extraterrestre. E eu vou ler para vocês o que é que isso significa e quais são essas evidências aqui. Você fica preparado aí para um encontro eventual com um ET que venha lá dessa estrela de nome complicado que conjuga letras e números. O que diz a matéria? A equipe de astrofísica diz que a observação de compostos químicos que na Terra só existem em função dos processos biológicos, né, apontam para a possibilidade de vida extraterrestre. Um planeta gigante, portanto não é propriamente uma Terra, né, fica a 124 anos-luz da Terra, forneceu a evidência mais forte até agora de que a vida extraterrestre pode ter prosperado além do nosso sistema solar. Observações feitas pelo telescópio James Webb desse planeta chamado K2-18b parecem revelar as impressões digitais químicas de dois compostos que na Terra só são produzidos pela vida. Na Terra, tá, gente? A detecção dos produtos que se chamam dimetilsulfeto e dimetilsulfeto DMDS. Não constituiria prova da atividade biológica alienígena, mas poderia aproximar muito mais a resposta à questão de se estamos sozinhos no Império. O que os cientistas estão falando sobre isso? Essa é a evidência mais forte até o momento da atividade biológica além do sistema solar, disse o professor Nico Madhustan, astrofísico da Universidade de Cambridge, que liderou essas observações. Estamos muito cautelosos, temos que nos questionar sobre a veracidade desse sinal. Gente, vamos falar um pouco sobre a questão do impeachment, né? Do impeachment, não, da anistia, porque ontem nós tivemos mais uma vez aquele falso religioso que assaca contra as instituições o tempo inteiro, o Malafaia, de novo xingando gente. Só que agora ele foi xingar a direita. Foi xingar um parlamentar do PL que está se opondo à anistia, que não assinou o requerimento de urgência. Foi só um parlamentar. Mas olha, a vida desse sujeito virou um inferno. Virou um inferno. Eu vou pedir para o Alex colocar já o vídeo para a gente. O nome do deputado é Antônio Carlos Rodrigues. Ele já foi ministro, inclusive, do governo da Dilma e não assinou a anistia porque ele acha que é danoso, inclusive, para a imagem do partido. Ouçam o que o Malafaia disse a respeito desse deputado. Eu quero dar uma primeira palavra para ele, usando um provérbio de Salomão. Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Você perdeu uma oportunidade de ouro, deputado, de ficar calado e não vomitar um monte de asneiras da tribuna da Câmara dos Deputados. Entenda, preste atenção. Quer dizer que Bolsonaro, o líder maior do partido que ele pertence, e os 90 deputados do PL estão errados. Ele é que está certo. 174 deputados de diversas legendas que assinaram a urgência estão errados. Isso é, a maioria dos deputados da Câmara estão errados. Ele é que está certo. Quem tem interferido de maneira ilegal e por várias vezes no Poder Legislativo e Executivo é seu amiguinho Alexandre de Moraes. Vamos parar com essa narrativa mentirosa. Quer dizer que Bolsonaro quis dar golpe? Donas de casa, idosos, faxineira, sorveteiro, pipoqueiro, trabalhador, quis dar golpe sem arma na mão? Isso é uma farsa de pura perseguição política do seu amiguinho, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Você tinha que ser expulso do PL, cara. Quem é que esse vendilhão do tempo tá atacando, hein? Atacando um deputado do PL, gente. Pode isso? Mas é demais. E respondeu, criticou o deputado, por quê? Porque o deputado falou que ele devia, já que só fala sobre política, devia se candidatar. E o Malafaia não quer se candidatar, né? Agora, vocês viram como ele tá? Bota pra nós a imagem dele aí de novo, fazendo favor, Alex. Tá lindo ele. Eu quero de óculos. dar uma primeira... Olha, que óculos é esse aí, hein? Será que ele vai a alguma festa rave? Vai tomar uma bala e ficar com os olhos empanados lá, sei lá que diabo de coisa é essa esquisita. Mas olha, gente, outro dia, quando veio a cirurgia do Bolsonaro, foi na segunda-feira passada, eu disse aqui para vocês, vocês vão se lembrar disso, que
havia um fato no ar, aí, digno de nota, que é o Carlos Bolsonaro, Carluxo, retuitando um texto de quem? Michele Bolsonaro, a maior desafeta da vida dele, né? E hoje o Globo, né, com 4 dias de distância, está nos dizendo aqui, olha, que a cirurgia do Bolsonaro pode ter aproximado a Michele do Carlos e que isso pode ter consequências lá na eleição de 2026. O que diz aqui a matéria? Que a aproximação recente de Michele e Carluxo vai criar reflexo lá no xadrez político das eleições de 26. A avaliação de membros do PL, o partido que abriga toda a família, é a de que a chance de a ex-primeira-dama concorrer à presidência aumenta se tiver uma relação pacificada com o enteado. Membros da legenda afirmaram que um dos principais empecilhos para o Bolsonaro considerar a esposa como primeira opção para concorrer ao Palácio do Planalto seria a contrariedade dos filhos, em especial do Carlos Bolsonaro. Então, agora, com eles amiguinhos de novo, fazendo as pazes, um volta a curtir o outro, a seguir o outro nas redes sociais, aí a família estará unida, né, em torno do nome de Michele. A questão é saber se o Bolsonaro quer a Michele no jogo, né? Ontem teve a divulgação, ontem não, foi anteontem, de um vídeo estranho, que a Michele aparece lá como na cerimônia do lava-pés, lavando os pés do Bolsonaro, todo estropiado lá no hospital, como ele gosta, aliás, de aparecer, né, para chamar a atenção e causar comoção e pena entre as pessoas, né? A matéria informa também que a cirurgia realizada no domingo é outro fator entre a aproximação de ambos. Michele e Carlos despontam hoje como os principais responsáveis pelos cuidados do ex-presidente, que segue internado no Hospital DF Star. A gente já sabia que o Carlos Bolsonaro tinha uma relação muito estranha com o pai, né? E também era público notório que tinha uma relação muito estranha com a Michele. Agora, mais estranho ainda será ver os dois de mãos dadas, já que ambos se odeiam, né? E o Bolsonaro ama tanto esse filho de paixão que posterga a própria esposa quando está em questão ali o embate entre ambos, né? Outra coisa, o líder do PL, né, o Sóstenes Cavalcante, está dizendo que o Bolsonaro vai dar aval a um novo texto de anistia lá do hospital mesmo. Vocês viram que o Bolsonaro já está tuitando lá do hospital, está na UTI, não pode receber notícia, mas está no Twitter lá. Não sei se é ele ou se é Carluxo ou quem é que está lá alimentando as redes sociais dele, mas toda hora tem alguma comunicação do Bolsonaro, mesmo que ele esteja lá imobilizado no hospital. A matéria da Folha diz que o líder Sóstenes Cavalcante do PL conseguiu do Bolsonaro a garantia de que dará aval ao novo texto do projeto de lei de anistia para os presos do 8 de janeiro, mesmo lá do hospital. Não pense que esse projeto alivia para o Bolsonaro, não, tá? O Sóstenes disse que o quadro de saúde do Bolsonaro não afeta em nada as articulações para a votação do projeto pela Câmara e que Bolsonaro já está até mesmo, como eu disse, disparando mensagem de WhatsApp lá da UTI, né? A equipe médica mantém interdição de visitas, mas ele publicou fotos, né? Tem publicado fotos nas redes sociais, publicou nessa quarta-feira, em que aparece lendo um documento, não é possível identificar quais os documentos, né? E, enfim, do que trata esse projeto, né? Bolsonaro mandou o PL estudar alternativas para tornar o texto do projeto de lei da anistia a presos do 8 de janeiro mais enxuto. Os técnicos ainda trabalham nessa nova proposta que ninguém sabe qual que é, mas deve ser finalizado no próximo final de semana. O pedido ocorreu depois de uma conversa do Bolsonaro com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no último dia 9, encontro totalmente fora da agenda. Ninguém sabe exatamente o que os dois conversaram. Mas pelo zum, né, nós vamos ter aí alguma coisa em torno da redução das penas dos bagrinhos, chamados bagrinhos. A questão é que o Sóstenes e o Bolsonaro não vão deixar de fora a anistia ao próprio Bolsonaro, porque, afinal de contas, esse é o sentido de todo esse movimento. E quem é que aparece para fazer aqui dobradinha de golpistas com relação ao projeto da anistia? Michel Temer, aquele que impediu uma presidente eleita de continuar governando o país até o fim do seu mandato. Está aí na manchete do UOL, Temer defende reduzir pena em vez de anistia e diz que Moraes é sensível. Se passa, e a gente conhece o poder de articulação de Michel Temer, tá? Se passa uma proposta como essa, Bolsonaro está frito, tá? Bolsonaro está frito. Portanto, o bolsonarismo já está tripudiando essas manifestações aqui do Temer, o que coloca um golpista de um lado e outro golpista do outro lado. Mas por trás de movimentos que se iniciam, pode haver um sentido implícito que a gente não sabe qual é. Então é melhor ter cautela
antes de sair por aí falando, essa medida é muito legal, vamos diminuir a pena e tudo mais. A matéria do UOL diz o seguinte: o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo, afirmou ao jornal O Globo que é legítima a discussão no Congresso de um projeto de anistia aos investigados do 8 de janeiro. Mas, para ele, a melhor saída seria a própria Corte reduzir a pena dos condenados. Temer defende uma proposta meio termo. O ex-presidente acredita que Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, não é inflexível em relação a essa solução. E o Temer sabe o que se passa na cabeça do Xandão. Por quê? O Xandão, como se sabe, foi secretário de Segurança do Temer e foi depois indicado pelo Temer para o Supremo Tribunal Federal. O que diz o Temer? O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, não se pode negar isso, mas talvez, para não criar nenhum mal-estar com o Supremo, melhor seria que o próprio Supremo fizesse uma nova dosagem das penas. É possível fazer uma nova dosimetria. Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que estou propondo é uma mediação, um meio termo. E aí ele elogia o Alexandre de Moraes, dizendo que Moraes é um ministro moderado, que é sensível e sabe o que fazia, pois não é um sujeito cheio de rancores. Olha, a gente não sabe onde vai dar isso, né? Mas o caminho já está dado. Obviamente que vai ser rediscutida a punição a esses bagrinhos, né? Com implicações lá para os coordenadores de todo esse movimento, que são Bolsonaro, que são o candidato a vice lá, o Braga Neto, na chapa dele, né? Que inclusive estava financiando o assassinato do ministro Supremo. Então, como é que não pune essa gente, né? O Estado de São Paulo está fazendo lá um levantamento, chegou já a 207 parlamentares, né, e está bem adiantado aqui o levantamento. Olha, o jornal está informando que já conseguiu ouvir 85% dos deputados, dos 513 deputados, nesse levantamento, e aí ele dá aqui o voto de cada um na Câmara. E a constatação do Estadão é de que dos 513, tendo sido ouvidos 85%, 207 apoiam a anistia aos presos do 8 de janeiro, que é a principal pauta movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelos apoiadores. O número é mais do que suficiente para garantir a apresentação da urgência do projeto de lei no plenário da Casa. Ideia apresentada pelo PL está a 50 votos de atingir a maioria absoluta da Câmara. Gente, a gente passa aqui as nossas manhãs falando aqui boa parte do tempo sobre notícias publicadas em outros jornais, né? Eles são as nossas fontes primárias aqui de informação para que a gente possa seguir interpretando o mundo. Mas os bastidores da história de alguns desses órgãos de informação, em alguns momentos da história tão bem conceituados, em outros tão mal conceituados, em alguns momentos parecendo tão favoráveis, né, à institucionalização do país, em outros momentos parecendo tão contrários à democratização efetiva. E o ICL está fazendo um trabalho espetacular de levantar, por meio da divulgação de um documentário chamado Folha Corrida, que você está vendo aqui, a história do envolvimento de um dos maiores jornais do Brasil, do maior jornal do Brasil nos anos 80 até o começo do século, deste século, que é a Folha de São Paulo com a ditadura, tá? É muito importante você ficar atento a isso aqui. No dia 27 de abril, vai ser domingo, às 8 horas da noite, nós vamos contar aqui em uma única exibição quais foram os vínculos da atividade da Folha de São Paulo com a atividade da ditadura militar brasileira, tá bom? Está aqui na minha tela. É um documentário premiado do Chaim Litevski, né? Vai ser exibido aqui no dia 27 de abril, às 8 horas da noite. No entanto, as inscrições para você conseguir o seu ingresso para assistir a esse evento já estão acontecendo. Você pode entrar aqui, ó, despertaicl.com.br, garante logo a sua vaga, senão você vai esquecer. Aí a gente manda para você um comunicado, um aviso de que está começando a transmissão, tá bom? Para no dia 27, domingo, 8 horas da noite, você saber qual foi o envolvimento da Folha de São Paulo com a ditadura militar brasileira, com o pior da ditadura militar brasileira, nesse documentário inédito que o ICL preparou para vocês, tá bom? Então, deixa aí sua inscrição já no despertaicl.com.br, garanta sua poltrona nessa enorme plateia que vai se formar para saber de fato o que foi que aconteceu nos bastidores do regime ditatorial brasileiro, né, e quais as imbricações de jornalões
que foram muito além da propaganda do regime ditatorial, né? Que foram mesmo até o ponto de ceder os seus meios para que os jagunços do regime pudessem perpetrar os seus crimes, tá bom? Tudo isso, eu repito, 27 de abril, está distante, mas as inscrições já estão abertas, faz logo a sua, despertaicl.com.br e aproveita para participar dessa discussão, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham uma ótima Páscoa, que vocês aproveitem bastante, descansem. Nós vamos descansar aqui no ICL, então amanhã não tem Desperta, nem segunda-feira, eu volto na terça. Mas hoje à noite eu vou estar com vocês no N2. Então encontro vocês aqui no N2 e no ICL Urgente, tá? Encontro vocês aqui às 5 horas da tarde para a gente tocar o noticiário do dia. Um abração para vocês, bom descanso, juízo, só o necessário e obrigado pela sua audiência. Até mais tarde ou até terça-feira. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do DOI-CODE. Ninguém contou, eles falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa.